Graça e o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam enraizadas, impregnadas no mais profundo da sua alma. Que essa palavra que é poderosa, viva e eficaz gere em você uma fé inabalável, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Até os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor jamais passará. Palavra que fortalece o fraco, que gera fé ao coração que está em dúvida, amedrontado. Palavra que gera esperança onde já não há mais motivo para se crer e confiar de que o amanhã será melhor. Palavra que levanta o caído, liberta o cativo, convence aquele que é incrédulo. Palavra que gera coragem em meio a tantos motivos para temer. Palavra que jamais volta vazia. O próprio Isaías fala neste livro que leva o seu nome lá no capítulo 55. Assim como a chuva e a neve descem do céu e jamais voltarão para lá sem fazer aquilo para qual foram enviadas, também a palavra de Deus no seu coração, quando sensível, quando sedento, quando como uma terra fértil, esperando ansioso pelo falar de Deus, jamais ficará da mesma forma. Essa palavra gera gozo na alma. Essa palavra nos orienta, nos conduz, nos ilumina a que decisão tomar. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela tira toda dúvida, toda ansiedade. Ela nos dá firmeza, passos firmes por onde você passar. É Deus que guarda a sua entrada e a sua saída. Confia na palavra de Deus. Se lance sem medo na palavra de Deus. E ela te instruirá e te dará sabedoria. E como eu disse no início, uma fé inabalável, capaz de mover montanhas. É por isso que eu estou de pé. É por isso que cada vez o Senhor me inspira a abrir a câmera do meu celular e sempre ministrar na sua vida essa palavra. Não minha, não de homens. Escrita, lógico, por seres humanos, porque se não fosse escrita por seres humanos, como chegaria em nossas mãos? Inspirada por Deus, inspirada, guiada pelo Espírito Santo, para que nós pudéssemos ter acesso a essa riqueza que muitos ainda não conhecem. Medita na palavra dia e noite, mergulhe no oceano do Espírito, vai mais fundo nas promessas que jamais falham. Deus não erra, Deus não tarda, Deus não falha. E tudo aquilo que Ele deixou escrito para nós, totalmente se cumprirá. Nós vemos aí profecias se cumprindo dia após dia. A palavra não erra, a palavra não falha. A palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal que ainda será publicado amanhã. Mergulha na palavra. Medita nela. Não se aparte dela nem para a direita e nem para a esquerda. Enquanto o tempo em que vivemos são de tantas vozes, tantos meios de comunicação, de tantas fake news, confie nessa verdade libertadora, que gerará vida na sua vida, esperança no seu coração. Já se passaram quase 4 minutos, eu estou aqui olhando o tempo e eu continuo falando da palavra porque ela é tudo o que nós temos. Essa palavra é maravilhosa. Ela é mais cortante, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. E ela é tão profunda e penetrante que ela vai no mais íntimo do nosso coração, aonde ninguém vê, aonde ninguém sabe, aonde muitas vezes nem você se conhece. Mas ela é apta ao ponto de dividir juntas e medulas, alma do Espírito. Esse é o Deus da palavra. Essa é a palavra do Deus que criou os céus e a terra. E aqui no livro de Apocalipse, capítulo 5, em meio a tantas visões extraordinárias que o apóstolo João teve exilado na ilha de Patmos, ele declara de uma forma maravilhosa, a partir do versículo 1, que então ele viu na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. E ele segue dizendo: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu e nem na terra, ou sequer que pudesse olhar para ele.
Ninguém. No céu, na terra, debaixo da terra, ninguém que pudesse abrir esse livro, que pudesse ao menos olhar para ele. E então disse João: eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado por 4 seres viventes e pelos anciãos. E ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. E cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Foste morto, foste morto, foste. Ele não está mais na cruz. Ele passou pela cruz. Ao 3º dia ele ressuscitou. Ele passou pela morte, mas ele ressuscitou. E com o seu sangue comprou para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: àquele que está assentado no trono e ao cordeiro sejam louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 prostraram-se e o adoraram. Só existe um que é digno, um que é santo, um que é justo, um que foi tentado, mas em nada pecou, em nada falhou. Um único sangue vertido na cruz, que tem poder de libertar, de curar, de justificar, de perdoar, de levar ao arrependimento, de salvar. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, o Filho de Deus, o seu unigênito que veio para morrer em nosso lugar e através dele termos livre acesso a Deus. O Cristo, o Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que Paulo escreve aos irmãos de Colossos e então o exalta, a partir do versículo 15 do capítulo 1. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Pelo sangue derramado na cruz.
Eis que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos mediante a nossa fé no sacrifício do Cordeiro Santo e vivo de Deus, ela é força, ela é vida, ela é cura, ela é renovo. E Jesus mudou a minha história, mudou o meu viver. Há quase uns 25 anos atrás, eu estava num culto, meio impaciente, achando que estava demorando muito, e ali foi feito um apelo sobre a necessidade de reconhecer o Filho de Deus como seu Senhor, como seu Salvador, acreditando no seu sacrifício na cruz, mediante ele ter vindo a este mundo, gerado pelo Espírito no ventre de Maria, e tem então tomado a forma humana de homem, sendo Deus, sendo homem, e indo para a cruz, porque somente o seu sangue, um sangue limpo, puro, santo, fiel, é que abriria o caminho até chegarmos a Deus. E por essa fé nesse sacrifício, por essa graça tão maravilhosa, grandiosa e salvadora, aleluia, nos tornássemos filhos de Deus. Eis o Cordeiro, que é digno de receber honra, glória, força, louvor e adoração. Jesus é o único, vivo, eterno caminho, que nos leva direto ao Pai. E todo aquele que nele crê, todo aquele que invocar o seu nome, será salvo. Jesus abriu o caminho, para que pela fé nele você chegasse a Deus. Não tem outro caminho, não tem outro recurso. Não existe uma segunda via, ou talvez uma terceira, quarta, muito menos. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Advogado fiel que está à direita do Pai, intercedendo por todo aquele que nele crê. E todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, também ama o que dele foi gerado. Quer agradar a Deus, se agrade do Filho. Quer chegar a Deus, se achegue ao Filho. Quer chamar a atenção do Pai, ame o seu Filho. Porque foi ele que foi para a cruz, para te libertar, para te salvar. Ele fez o que ninguém poderia fazer. Ele nos amou como ninguém jamais nos amou e jamais também nos amará. O Filho de Deus, que morreu para que através da sua morte nós tivéssemos vida e vida com abundância. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Para que consigamos respirar nesses dias tão maus e escuros, tão pesados e tenebrosos, precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é a única ponte, o único acesso que nos leva ao Pai, que nos dá vida, que nos fortalece, que nos liberta e também nos ajuda a levarmos a nossa cruz. Aleluia! Primeira carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o seu testemunho dado em seu próprio tempo. Há somente um Deus que criou os céus e a terra, e somente um mediador que nos leve ao Deus Criador, o seu Filho Jesus Cristo, que veio gerado pelo Espírito de Deus, tomou a forma de carne, foi para a cruz, morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está à direita do Pai intercedendo por todo aquele que nele crê. Chame por ele. Há poder no nome de Jesus. Há vida em Cristo Jesus. Vida abundante. E Deus quer tomar a sua vida, tomar o seu coração, não pela força, pela violência, não, mas pela sua fé, de que Ele é o Senhor e não há outro.
além dele. O único digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Aquele que foi morto, mas ressuscitou. Aquele que tem poder de mudar a sua história. Assim como ele mudou a história de milhares no passado. Pedro, Paulo, João, Zaqueu, a mulher cirofenícia, a mulher samaritana, aquele que multiplicou os pães e peixes, aquele que ressuscitou a Lázaro no 4º dia após a sua morte, quando já cheirava mal o seu corpo em alto estado de putrefação. Aquele que fez o paralítico do tanque de Betesda, 38 anos inválido, levantar e levar a sua maca, caminhando com plena saúde. O único que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aquele que, quando o invoca, de fato, o recebe e perto ele está. O mesmo que disse que neste mundo teríamos aflições e também declarou: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aquele que prometeu estar conosco todos os dias. O caminho, a verdade e a vida. Ele continua mudando histórias. Abra o seu coração. Assim como ele mudou a minha vida, ele tem total e pleno poder nos céus e na terra para também mudar a sua história. Muitas vezes confiamos mais em pessoas do que em Deus. Mais em tantas informações que ouvimos por aí do que na palavra que está se cumprindo. E não falha, e não erra. Entrega o teu caminho ao Senhor. Creia no Pai, confie no sacrifício do Filho, se entregue sem medo e sem reservas e abre o seu coração para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ele tem todo o poder para virar uma chave na sua vida e mudar a sua história, porque Ele fez na minha vida e pode fazer na sua também. Confesse Jesus Cristo como Filho de Deus que morreu, ressuscitou. E é o único caminho, a verdade e a vida. O único sangue que tem poder de libertar e salvar. E aí sim, você terá uma vida abundante, uma vida abençoada. Porque Ele declara na sua palavra que o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Ele declara de si mesmo: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida de fato prazerosa, que valha a pena. Porque muitas pessoas chegam no final da sua vida e quando olham para trás, elas se desesperam. O que eu fiz com a minha vida? O tanto que eu errei, as escolhas erradas que eu fiz. Para mim a vida não valeu a pena. Mas que você possa de fato dizer: para mim valeu a pena. Porque eu não vivi de mim para mim. Eu vivi para Ele, por Ele. Porque dele, para Ele são todas as coisas. E Ele mudou a minha história. Ele me trouxe para uma rota certa, segura, para um novo e vivo caminho. Que Deus te abençoe. E que você busque ao Senhor enquanto se pode achar, que você chame por Ele, enquanto Ele ainda está perto. Que Deus te abençoe. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja juiz em seu coração. E que você tenha a sua vida totalmente transformada, como da água para o vinho. Porque Jesus é especialista em transformar trevas em luz, maldição em bênção, autocondenação em arrependimento e perdão, condenação eterna em salvação. Amém?